Identificar um caloteiro não é tão difícil quanto parece, aliás, qualquer tipo de pessoa, seja para o mal ou para o bem. E o que eu estou querendo dizer com isso? Não é tão difícil identificar um fofoqueiro, mentiroso, invejoso, por aí vai. Basta a gente entender de comportamentos, que cada vez mais rápido ficamos bons nisso. E identificamos rápido quem é quem e assim evitamos futuras dores de cabeça. Não fazendo nada com essas pessoas. Um caloteiro tem um conjunto de comportamentos que, se nós soubermos quais são, encontraremos elas fácil em um ambiente e assim poderemos ficar mais esperto com elas. E também ajudar outras pessoas a não caírem em suas conversas onde o prejuízo vai ser na certa. E você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas dando um conselho, dando um toque para elas tomar cuidado com esse tipo de pessoas. E assim poder viver tranquilamente, até porque boa parte dessas pessoas não querem mudar de vida. Você pode até arrumar um trabalho para elas, pode emprestar um dinheiro para elas, pode fazer algo acreditando que elas vão aproveitar essa oportunidade, mas a grande maioria está aí para atrapalhar os outros. E não importa se as portas se fecharem para elas conosco, elas irão à procura de outras pessoas para prejudicar. Então, mais barato vai ser para a gente não ajudar quem não quer ser ajudado, mas sim só quer ficar usando os outros para atingir os seus objetivos. E nosso assunto de hoje vai ser sobre como identificar uma pessoa caloteira, até porque elas vão mudando seus comportamentos, suas táticas, se modernizando para fazer alguém de idiota. E essa pessoa não precisa ser eu e você, se nós estivermos um passo à frente delas. Se é de seu interesse, fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para que você não perca vídeos como este. E deixe sua curtida para que outras pessoas sejam alcançadas por esse vídeo como você foi alcançado. Vamos lá para a primeira maneira de identificar uma pessoa caloteira. E essa maneira é que elas alegam problemas financeiros constantemente. E é difícil essas pessoas porque a vida delas nunca está boa. Sempre tem uma história triste para contar. E aí pedem aquela ajudinha marota para seus conhecidos. E são tão cara de pau que entram em contato com pessoas que ela não falava há tempos e boa parte delas não tem moral nenhuma para as coisas. Ou seja, ela atingindo seus objetivos está ótimo, o seu nível de relacionamento com os outros é muito raso, ou seja, elas vão pedir dinheiro emprestado para mim, para você, e aí depois elas não vão ter vergonha nenhuma de passar na rua e fingir que nada está acontecendo. E muitas não vão nem se importar se forem cobradas porque ela já conseguiu atingir seus objetivos e essa amizade não existe mais. Se bloquearmos elas, elas não estão nem aí. Por quê? Elas sempre acreditam que vai haver outras pessoas por aí para elas fazerem de suas vítimas. Elas são aquelas que todo mês o gás acaba e o orçamento está apertado. Pedem socorro para a gente emprestar o nosso Wi-Fi porque aconteceu um imprevisto financeiro não calculado. Só que essa história já se repete há mais de 10 anos e inventa que o chefe atrasou seu salário e aí, assim que cair, ela vai nos pagar se confiarmos nelas. Inventa que o cachorro que ela não tem ficou doente e ela precisa levar no veterinário. Diz que a mãe dela está doente e ela está sem dinheiro para comprar o remédio. E é cada história sem pé, sem cabeça, criativa, muito bem desenvolvida para tentar fazer a gente cair nos seus papinhos furados. É uma pessoa que não está ligada, que não sabe trabalhar a sua razão junto com a sua emoção, cai fácil, porque uma pessoa que não vive baseada apenas na emoção vai ligar o modo racional e pensar, mas essa história todo mês... Mas espera aí, semana passada estava viajando, gastando dinheiro até dizer chega e agora está aqui com essa historinha meio estranha? E aí é complicado porque tem gente que não tem esse conhecimento, essa experiência que eu já adquiri e aí tira do seu e até de coisas importantes para socorrer essas pessoas com histórias mentirosas e a pessoa que anda certinho na linha acaba se complicando financeiramente, se endividando contando que ela iria ter aquele dinheiro de volta e remorso elas não têm nenhum de prejudicar alguém. Por muitas das vezes, ela sai dos relacionamentos falando mal de alguém que as ajudou quando elas mais estavam precisando. Elas são aquelas que o carro quebra toda semana, são aquelas que pedem dinheiro todo mês, são aquelas que o salário está curto. Mas antes de você trabalhar com suas emoções e ter pena de uma história muito bem criada que ela pode muito bem ter escutado por aí, está dizendo que a história é dela, que é a realidade dela, até porque as pessoas são muito inteligentes, elas são muito boas de conversar e vão mudando seus meios.
Suas histórias, forma de abordar as pessoas constantemente para assim atingir seus objetivos, que é bancar seus luxos e deixar os outros no prejuízo. Saiba trabalhar com a razão também. Elas adoram pedir cartão de crédito emprestado dos outros e aí, para pagar, às vezes tem uns que até pagam, mas é daquele jeito. Paga um mês, atrasa 3 e tem situação que podemos evitar. Basta termos maturidade para dizer não para alguém que a gente sabe que não vai honrar com a sua palavra. E tem gente que infelizmente vale aquela frase, é preciso ter muita maturidade para entender isso, que é cada um com seus problemas. A próxima maneira de identificar um caloteiro é que eles desvalorizam um produto ou serviço para não poder pagar. Como te disse, essas pessoas são caras de pau e não têm vergonha nenhuma nisso. E como seria esse modo de agir? São aquelas pessoas que usam algo e aí depois da maior cara de pau dizem que não gostou do produto ou do serviço, que está com defeito, simplesmente para constranger a outra pessoa a ponto de algumas deixarem de graça um produto ou serviço para elas. Tem gente que de forma intencional e na pura maldade vai comprar algo para comer e vai dizer que justo dela veio meio salgado ou veio muito doce e aí vai fazer um show para tentar fazer a pessoa se constranger e deixar de graça aquilo que ela consumiu e aí não dá. Como já te disse, essas pessoas existem. Precisamos aceitar estar ligadas nas suas maneiras de agir para não termos prejuízos. Já pensou? Você que trabalha vendendo algo em um dia, apenas uma semana, um mês, ver só esses tipos de pessoas, pode ter certeza que será prejuízo na certa. E não que situações assim não possam acontecer. E as pessoas têm a razão, mas tem gente que é intencional, usa suas artimanhas, suas estratégias, inteligência para prejudicar os outros. E se nós não identificamos elas rápido, elas vão repetindo a mesma situação sempre. Porque pode ter certeza que essas pessoas vão voltar e vão repetir a mesma cena, de vez em quando até ficar manjado e ela ter que inventar uma outra situação, ter que procurar outro estabelecimento, pessoa para ver se dá certo essa mesma estratégia que já deu certo em outros ambientes. Elas são aquelas que, se não soubermos explicar o valor de algo muito bem, elas vão tentar levar a gente na conversa, como por exemplo, ela pergunta quanto que é tal serviço, como pintar umas paredes. Aí você fala, só que depois de pintar as paredes, e a pessoa pergunta, e a parede do teto? E aí é aquele móvel gigante onde você vai perder mais algumas horas ou dias, sendo que a pessoa agiu na maldade, disse que era serviço rápido, ambiente pequeno, e vai querer pelo primeiro preço inicial. Tem gente que vamos ter que verificar a forma de pagamento, por quê? A pessoa pode dar um sinal para a gente e iniciar algo para elas, e aí para ela dar o restante pode ser uma eterna dor de cabeça. E aí se a gente não sabe se posicionar, elas sabem e nos deixam em grandes prejuízos. A próxima maneira e bem comum de um bom caloteiro é que eles fingem ter esquecido a data do pagamento. Pior ainda quando nós não fomos claros nesse assunto, porque pessoas mal intencionadas vão falar coisas abertas para a gente como te pago amanhã e às vezes você está precisando do dinheiro até metade do dia e ela vai te pagar 11h59 da noite e você já entregou o serviço, um produto ou emprestou um dinheiro para ela. Tem gente que vai falar coisas do tipo, semana que vem te pago, mas semana que vem é muito grande, tem 7 dias. E se ela escolher pagar no 7º dia, 11h58 da noite, talvez vai nos atrasar algumas contas. E se ela falar que vai pagar o mês que vem, aí o caldo engrossa, porque a média de um mês é 30 dias. E se for um dia que vai atrapalhar todo o nosso orçamento? Vai ser complicado e não vai adiantar a gente cobrar elas, porque elas não vão nos pagar e algumas delas vão nos pagar com muito custo na data que elas bem entenderem e do modo que elas bem entenderem. E outras nem vai nos pagar, só falou, só combinou o prazo da boca para fora. Tem gente que de forma intencional dá uma de esquecido só para poder combinar um outro prazo e deixar a gente numa situação que não vai ter muito o que recorrer. É interessante que é mais inteligente da nossa parte quando percebermos elas agindo assim com outras pessoas, porque não adianta eu e você ter dó de uma maneira como uma pessoa se comporta com outras, muito provavelmente elas irão nos tratar da mesma maneira, independente do tempo a qual nós viemos conhecer elas, ou de algo muito importante que possa ter acontecido, e fique esperto com esses tipos de pessoas. Porque às vezes as estratégias desses tipos de pessoas vai ser pedir pouco dinheiro de tempos em tempos emprestado e dar aquela dor de cabeça para nos pagar.
E às vezes elas vão construindo confiança para poder dar um grande prejuízo em nós. E aí, se você não está ligado no movimento delas, não percebe a má intenção por trás dos seus comportamentos, você cai igual um patinho no papo delas. A próxima maneira é que elas mentem sobre sua situação financeira. E como seria isso? Algumas são aquelas que têm o dinheiro para fazer algo, mas para que elas vão gastar o dinheiro delas? Se ela pode gastar o dinheiro de terceiros e aí der aquela dor de cabeça para pagar ou não pagar. Tem gente que vai conseguir levantar um bom dinheiro fazendo isso com aquelas pessoas ingênuas, inocentes, que não sabem se posicionar, que não sabem dizer não. E aí, para elas, pouco importa como a pessoa vai ficar, o importante é ela ter dinheiro no bolso para gastar. Outra situação também é que elas, quando perguntadas, questionadas, inventam uma série de histórias para não pagar o que deve, como o celular quebrou bem no dia que elas teriam que pagar o que elas devem, que ela foi atropelada e precisou comprar alguns remédios, gastou dinheiro com médico particular, não vai poder trabalhar por alguns dias. E o dinheiro vai ser usado para essas novas dívidas. Se alguém questionar que viu ela no shopping, viu elas na praia e não quer pagar o que deve elas, dizem que não teve custo nenhum porque terceiros chamaram ela para sair e pagaram toda a conta. Sendo que é uma tremenda mentira. São aquelas que pedem carona, pedem dinheiro emprestado para poder pôr gasolina no seu carro para sair e o seu tanque está cheio de gasolina. São aquelas que dizem algo como do tipo que eu já escutei, que quer o dinheiro para comprar uma camisa para fazer uma entrevista que apareceu para ela fazer, sendo que é totalmente mentira porque ela tem um guarda-roupa lotado de camiseta e aí elas são assim, mentem da maior cara de pau, com a história mais absurda e criativa do mundo que nós nunca ouvimos. E como já disse por aqui, esteja ligado porque uma hora suas táticas ficam manjadas e aí elas precisam se atualizar, como eu te disse, e elas são bem inteligentes. E aí uma nova história bem criativa vai surgindo que se não estamos ligados no movimento, já era, vai faltar dinheiro no nosso bolso. A próxima maneira é que elas transferem a responsabilidade que deveriam ser delas. Não sei se você já conheceu um tipo de pessoa assim, mas elas são bem difíceis de lidar, ou seja, nesse caso específico, se cobradas, vão dizer que nós somos pessoas impacientes, que até o final do dia elas vão nos pagar, que o patrão não pagou ela ainda, e assim que ele pagar ela, ela vai nos pagar. Ou pior ainda, a pessoa está esperando um terceiro pagar ela para poder nos pagar. E aí é um dos absurdos, porque cai muito bem uma frase que eu já disse aqui, cada um com os seus problemas e combinado, porque eu tenho certeza que você não está rasgando dinheiro. E aí, se você fez um combinado com a pessoa, é porque você está contando para poder fazer alguma coisa com aquele dinheiro que você trabalhou, que você suou, e às vezes a pessoa ama encostar nos outros e não quer saber de trabalhar e fica só vivendo com o dinheiro dos outros. E é isso mesmo, tem gente que não tem preocupação nenhuma em trabalhar, porque ela consegue ficar levando os outros na conversa, pois deve no cabeleireiro, porque sempre que ela precisa, o cabeleireiro faz um corte para ela pagar depois, e aí fica trocando de cabeleireiro, deixando todo mundo no prejuízo. A mocinha vai na manicure, a manicure vai pendurar na conta, e aí ela já está pendurada com a maioria das manicures no bairro, deve na padaria, porque, como já te disse, elas são inteligentes, elas forçam uma simpatia extrema e cuidado com esses que parecem serem legais demais porque geralmente tem uma má intenção por trás e conseguem levar o pessoal na padaria, no açougue, na quitanda, o mecânico e por aí vai na conversa. E é muito fácil viver assim, onde nós precisa gastar energia para ter o dinheiro para elas. Então não tenha dó desse tipo de pessoas porque elas não terão dó de você. Não tente facilitar o lado delas porque elas não irão facilitar o seu. E olha que já são anos de experiência e passando as mais diversas situações para te entregar um pouco aqui nesse vídeo. E vou gravar mais vídeos a respeito desse tema aqui muito importante, então fica ligado por aqui. E aí, gostou de aprender sobre como identificar uma pessoa caloteira e tem mais alguma coisa desse assunto que você sabe que eu não falei aqui nesse vídeo? Já compartilha aí nos comentários para ajudar nossa comunidade. Quer aprender mais sobre esse assunto? Tem um curso completo para você. O link está na descrição desse vídeo. E aqui do lado vou deixar uma indicação de um vídeo que vai te ajudar como foi esse vídeo aqui. Se você conhece alguém que precisa entender algumas coisas que eu falei aqui nesse vídeo, já envia o link desse vídeo para ela agora mesmo. E lhe desejo um abraço e até a próxima.